confirmar isso. Então, tá bom. E aí, depois eu vou ver se eu consigo postar depois, tá? Não é sempre que dá certo aqui, porque demora muito para ficar disponível para a gente poder copiar o link e deixar disponível. Mas vamos lá. Pelo menos vocês estão aqui, vocês conseguem participar. Então, primeira coisa, frente 1. Ou o que vai cair é energia. Então, esse aqui é o nosso assunto. Então, o que você tem que se lembrar aqui, e tem que estar a cabeça para você ter sucesso? Então, primeiro, lembrar que a energia, chamada energia mecânica, ela será formada, então, por quem? Pela energia cinética mais a energia potencial. Tá bom? Essa energia cinética, você tem que estar ligado que é a energia do movimento. Então, a energia cinética, você tem lá mv² sobre 2. É a energia que vai depender da velocidade. Se a velocidade do corpo é zero, então nós não teremos, né, energia cinética. Tá? A energia cinética vai depender da velocidade. Vou desligar isso aqui. Vou botar no silencioso aqui no celular. Tá bom? Enquanto que a energia potencial, você vai lembrar que a energia potencial é a energia que está armazenada para ser transformada em energia cinética. Então, ela depende, né, da força-peso, ou seja, da força gravitacional, então é a energia potencial gravitacional, ou a parte elástica. Só que detalhe, como você já percebeu, nós não tivemos na apostila nenhum exercício de energia elástica. Então, essa energia elástica aqui, ó, né, você pode até, né, descartar. O cara não vai cobrar. Né? Nós não fizemos nenhum exercício, então não teremos cobrança. Então, basicamente é isso. Você está aqui ligado que a energia cinética é a energia do movimento, é a energia potencial gravitacional, é a energia que está armazenada. Por causa do quê? Da força gravitacional. Vamos colocar aqui uma situação que você pode encontrar num exercício. Então, o exercício, digamos que fale que nós temos aqui um carro. Esse carro está com uma certa velocidade, digamos que a velocidade desse carro seja de 72 km por hora. Esse carro tem uma massa, digamos, de 600 quilogramas. E aí o cara somente pede para que você determine a sua energia cinética. Então, se ele só pediu a energia cinética, tá fácil, né? Então, é mv² sobre 2. O detalhe que você tem que prestar bem atenção aqui é a unidade de medida, gente. Isso aqui é fatal. Tem uma galerinha que sempre esquece. Então, observe a unidade de medida que nós temos aqui, ó. Quilômetro por hora. Se eu estou calculando energia em joule, é sistema internacional. Então, isso aqui tem que ser transformado em metro por segundo. 72 km por hora, 20 metros por segundo. Aí sim, eu posso então jogar aqui na formulinha. Energia cinética é igual a massa 600, velocidade 20 ao quadrado, dividido por 2. Tá? Simplifiquei aqui 600 com 2. Então, ficou 300 vezes 20 ao quadrado, 400. Então, a nossa energia cinética final ficou como? 3 vezes 4, 12. 2 zerinhos do 300, 2 zerinhos do 400, joules, 120 mil joules. Essa é a energia que nós temos aqui no nosso carrinho. Tá? Um exercício bem suave, bem tranquilo, né? Se você tiver que fazer aí. A Mariana já perguntou, a massa pode ser em quilogramas ou em gramas? Né? Então, Mariana, tem que estar em quilograma. Tá? Então, ó, toda vez que você pensar nesse sistema internacional,
Então, o que você tem? Massa em quilograma, né? Comprimento tem que estar em metro. E o tempo, que tem que estar em segundos. Então, velocidade, metro por segundo. Tá bom? Então, isso aí tem que estar na ponta da língua. Vamos lá. Temos ainda a energia potencial. Um exemplo simplesinho de energia potencial. Aqui é o solo. Tá legal? Nós vamos medir a partir do solo aqui a energia desse corpo aqui, ó. Esse corpo tem uma massa, digamos, de 5 quilogramas e ele está a uma altura de 20 metros. Então, o cara pergunta qual a energia potencial desse cara. Então, a energia potencial que esse cara tem é devido à altura, então é mgh. Então, nossa energia potencial será quanto? Será, vamos lá, massa, 5 quilogramas. O G, o cara sempre vai fornecer no exercício, né? Mas nós já sabemos que ele vai dar o valor 10. E a altura, 20. Então, nossa energia potencial será igual a 5 vezes 20 dá 100, vezes 10, 1000. 1000 joules é a nossa energia potencial. Beleza? Agora, qual é o tipo de exercício, digamos assim, mais complexo? Então, seria aquele tradicional que nós vamos encontrar dos exercícios lá do tobogã ou da montanha-russa, onde o cara vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso, a energia, ó, todo tipo de energia em joule, tá? No sistema internacional. Então, a energia mecânica, em joule, energia cinética, joule, energia potencial, joule, tá legal? Se eu vou postar, eu falei no comecinho que eu vou tentar, né? Não é uma garantia que eu vou postar, não, viu? Mas eu vou tentar, porque demora, depois que eu termino a aula, demora um tempo para o Zoom deixar disponível a gravação. E terminando a nossa aula aqui, logo em seguida eu já tenho aula aqui na Conselheira. Então, aí eu vou dar aula, depois eu vou ter uma reunião, depois eu vou ter aula à noite. Então, se eu conseguir, talvez, só lá no finalzinho da nossa noite, pelas 11 horas, 10 horas, 11 horas, tá bom? Então, eu não vou garantir nada. Vamos lá, continuar. Vou dar um exemplo, então, do tobogã. Então, imagine que você tenha aqui o seguinte, vamos colocar aqui, tá? Isso. Vou colocar aqui uma retinha. Essa retinha aqui será o solo, tá bom? E aí nós temos aqui uma trajetória qualquer. Aí nós temos um corpo que vai sair aqui de cima. Então, esse corpo, digamos que ele esteja com uma velocidade zero. E aí ele vai descer e vai chegar aqui embaixo. Tá? E aí, digamos que a pergunta seja a seguinte: sabendo que o corpo parte do ponto A, do repouso, de uma altura igual a quanto? Vamos colocar aqui uma altura igual a 45 metros. Tá? Então, ele está partindo aqui de uma altura de 45 metros. Aí a pergunta é, com que velocidade ele chega aqui embaixo? Vamos chamar esse ponto de B. Tá? Qual a velocidade aqui em B? O detalhe importante, não tem atrito. Tá? Sem atrito. Desprezamos a resistência do ar. Então, o sistema é o chamado conservativo. Então, como é que você resolve esse exercício de sistema conservativo? Então, podemos dizer assim, a energia mecânica em B é igual à energia mecânica em A.
Tá bom? Qual a energia mecânica em B? Então, a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. E a energia mecânica em A é igual à energia cinética mais a energia potencial. Aí vamos pensar o seguinte, qual é a altura do B? Vocês estão observando aqui que a altura do B é zero, correto? Ele não tem altura. Então, vamos lá, energia potencial do B é zero. Qual a velocidade aqui em A? Velocidade em A é zero. Então, a sua energia cinética em A é zero. Então, se nós vamos continuar o exercício, ó, energia cinética de B, m VB ao quadrado sobre 2 é igual aqui, energia potencial de A, mg altura A. Tá legal? Aí você vai cancelar as massas. Cancelei as massas. Então, a velocidade B ao quadrado será, ó, o 2 passou multiplicando. 2 vezes quem? O G. 10. Altura A, 45. Tá? Então, velocidade B será igual a raiz quadrada. E aí, como ficou aqui, ó, 2 vezes 45, 90, vezes 10, 900. Raiz quadrada de 900, 30. 30 metros por segundo é a nossa velocidade em B. Perfeito? Então, isso aqui é o que você tem que estar ligado aí para a nossa prova, tá? Parte de mecânica. Professor, pode fazer esse atrito com, aliás, esse exercício com atrito também? Olha, eu não vou colocar, eu posso dar um exemplo, tá? Mas os nossos sistemas serão sempre aqueles exercícios onde nós vamos ter a conservação da energia, tá bom? O Pedro Henrique já me perguntou, né? Por que as energias são iguais? Pedro, seguinte, aqui o nosso sistema é sem atrito, e eu falei para vocês que a resistência do ar era desprezível, ou seja, quem está realizando o trabalho aqui é somente o peso. Isso quer dizer que ocorre a chamada conservação da energia. Conservação da energia. Então, a energia se mantém a mesma. Então, é um sistema chamado conservativo. Então, a energia mecânica que eu tenho em B é igual à energia mecânica que eu tenho em A. Característica do que nós estamos trabalhando, tá? Do que nós aprendemos. Então, o que acontece? O corpo sai de A, desce e chega em B. Conservou a energia, por quê? Porque o sistema é conservativo. Aí perguntaram, e se tivesse atrito, professor? Então, eu vou mostrar para vocês como poderia ser um exercício desse com atrito. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar adiante. Então, eu tenho essa figurinha. Então, eu vou colocar o seguinte agora, ó. Deixa eu pegar aqui com correto. Digamos que essa altura seja igual a 20 metros. Tá? E esse corpo que tinha 5 quilogramas, estava partindo aqui da velocidade igual a zero. Ele chegou aqui embaixo com uma velocidade igual a 6 metros por segundo. E o cara diz que existe atrito. Existe atrito. Então, se existe atrito, com certeza o sistema não é conservativo. Se o sistema não é conservativo, então ele vai perder energia. Então, a pergunta provavelmente será: quanto de energia foi perdido? Quanto que ele perdeu de energia? Então, para fazer isso, a melhor coisa, vamos lá. Começamos determinando qual era a energia inicial. Vamos lá. Qual a energia mecânica em A? Então, energia mecânica em A, observe que eu já não vou fazer uma igualdade, né? Porque as energias, né, não são mais iguais.
Então, a energia mecânica em A será a energia cinética de A, mais a energia potencial de A. Mas como ele está partindo do repouso, então a energia cinética é zero. Então, você tem lá a energia mecânica de A será igual à energia potencial mg altura A. Então, a energia mecânica de A será massa 5, G 10 e altura A 20. Então, a energia mecânica A deu quanto? Vamos lá. 5 vezes 2, 10. Um zerinho do 20, um zerinho do 10. Então, nós temos no início 1000 joules. Agora eu vou calcular a energia mecânica em B. Então, qual a energia mecânica em B? Então, energia mecânica em B será igual à energia cinética em B, mais energia potencial em B. Só que a altura que esse ponto B aqui, ó, que era o A, aqui em B, a altura é zero, então a energia potencial em B é zero, não tem altura. Então, a nossa energia mecânica agora em B será dada por m VA ao quadrado sobre 2. Tá bom? Vamos lá, então ficou energia mecânica é igual massa 5, velocidade lá embaixo 6 ao quadrado sobre 2. Então, quanto que deu essa energia mecânica? Ó, vamos colocar aqui, ó. 5 vezes. Quanto que dá 6 ao quadrado? 36. 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. E aí, nós vamos fazer agora o seguinte. 5 vezes 8, 40. Então, 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Então, observe, nós tínhamos no início, lá em cima, uma energia mecânica igual a 1000 joules. Agora, lá embaixo, a minha energia é 90 joules. Tá legal? E aí, como é que ficou, então? Bom, ele perdeu quanto? Então, vamos colocar energia perdida. Ele tinha 1000, agora só tem 90. Então, a energia que foi perdida foi 910 joules. Tá legal? Então, aí é um exemplo com sistema não conservativo, quer dizer, um sistema onde nós temos atrito. Tá legal? Então, é isso que nós temos da frente 1. Você tem que saber fazer isso. Legal. Agora, vamos lá, então, para a frente 2, tá bom? Então, frente 2. Vou limpar aqui. Frente 2, o que nós temos? Cordas sonoras e tubos sonoros. Cordas sonoras e tubos sonoros. Deixa eu ver, mais alguma perguntinha? Não, né? Ah, tá. Beleza. Duda, Monte, quando fala em energia dissipada, vai ter que subtrair, né? Isto. Ó, se a energia for dissipada, quer dizer, perdeu energia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular a energia que nós tínhamos no início, a energia que nós temos no final, e aí você faz a diferença, né? É a mesma coisa que você pensar em dinheiro. Você tinha 20 reais no bolso, saiu de casa com 20 reais no bolso. Aí você voltou em casa, olhou, caramba, só tenho 15. Quanto que você perdeu? Né? Perdeu 5.
Então, a mesma coisa com a energia, tá? Você tinha uma certa quantidade no início, e aí você perdeu um pouco, então pergunta quanto você tem, ou quanto você perdeu, diferença, tá? Vamos lá, cordas sonoras e tubos sonoros. Então, na frente 2, se você vai falar sobre as cordas sonoras, vamos começar com cordas sonoras primeiro. Então, para estudar a corda sonora, você tem que pensar primeiramente no seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar aqui 2 pontos onde eu vou prender uma corda. Aí eu prendi uma corda. Então, está aqui a cordinha presa. Muito bom. Agora eu vou bater nessa corda. Quando eu bato nessa corda, a corda pode ter a sua vibração mais simples que existe, que é o quê? Ela vibrar para cima e vibrar para baixo. Essa é a forma mais simples de vibração, tá bom? A partir dessa forma de vibração, nós teremos os chamados harmônicos. Então, vamos colocar aqui os harmônicos para vocês entenderem como é que funciona essa coisa. Tá? Eu vou colocar aqui 3 harmônicos. O que seriam os harmônicos? Seriam as formas fundamentais de vibração. Quantas formas fundamentais aparecem nessa corda? Então, imagine, nós temos ali a corda esticadinha. Vou até mudar aqui a cor para vocês. E aí nós temos aqui, ó. Opa. Vou botar aqui. Aqui. Ó. Eu tenho aqui uma forma de vibração que nós chamamos de segundo harmônico. Tá? Por que segundo harmônico? Então, pelo seguinte, ó. Tá vendo que esse primeiro harmônico tem isso aqui, ó, como forma de vibração? O segundo harmônico sai de um nó, aliás, o primeiro harmônico sai de um nó e vai até outro nó. Isso aqui é um harmônico. Agora, se você pega essa segunda figura, você está vendo que isso aqui é um harmônico. Um harmônico, ou seja, uma barriguinha. Aí, aqui, outra barriguinha. Outro harmônico. Então, eu tenho aqui quantos harmônicos? 2 harmônicos. Então, se eu tenho aqui o chamado primeiro harmônico, ou também chamado de fundamental, forma fundamental de vibração, aqui eu terei, então, o segundo harmônico. Então, porque são 2 formas fundamentais. Tá? Então, você tem aqui uma forma fundamental. Opa, deixa eu mudar aqui. Ó, eu tenho uma forma fundamental. Aqui eu tenho uma, 2 formas fundamentais. Tá? Então, esse aí é o segundo harmônico. Agora, vamos lá. Terceiro harmônico. Como seria, então, o chamado terceiro harmônico? É quando você tem isso aqui, ó. Quantas formas fundamentais? 3 formas fundamentais, né? 3 barriguinhas. Estão conseguindo perceber aqui, ó? Ó, uma barriguinha, um harmônico. 2 barriguinhas, 2 harmônicos. 3 barriguinhas, 3 harmônicos. Então, eu tenho aqui o terceiro harmônico. Tudo bem? Ótimo. Agora, outra coisa que é importante você estar ligado é essa medida aqui, ó, que é super importante também para o seu estudo. Ó, quanto que mede essa distância daqui até aqui? Ou seja, a distância de um nó até o próximo nó. Essa distância é importante. Quanto que mede isso? É meio comprimento de onda. Tá?
meio comprimento de onda. Então, o que acontece? Se o cara falar que essa corda aqui tem, digamos, 2 metros de comprimento, bom, agora eu já estou imaginando uma situação, um problema, né? Como se fosse um exercício. Digamos que essa corda tem um comprimento de 2 metros. Qual seria o comprimento de onda aqui dessa primeira corda? Tá? Então, nessa primeira corda, nós teríamos o seguinte. Deixa eu pegar aqui isso. Aqui eu tenho nó até nó. Então, meio comprimento de onda vai dar 2 metros. Então, o comprimento de onda será 4 metros. Nesse segundo harmônico, ó, meio comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem. Ó, aqui, meio comprimento de onda e aqui outro meio comprimento de onda. Tá? Então, 2 meio comprimento de onda é igual a 4 metros. Como eu vou cortar, opa, 2 vezes meio comprimento de onda, é 2 metros. Opa, aqui, ó, 2 metros. Tá? Então, se 2 meio comprimento de onda é igual a 2 metros, então quanto vale o comprimento de onda? Eu vou cortar aqui. Então, comprimento de onda, 2 metros. Agora aqui para o terceiro harmônico, tá bom? Como é que ficou o terceiro harmônico? Então, você tem aqui, ó, meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Então, são 3 meio comprimento de onda. Então, se eu tenho agora 3 vezes meio comprimento de onda, isso aqui mede 2 metros, né? 2 metros. Então, o comprimento de onda será quanto? Então, o 2 passou multiplicando, deu 4. O 3 passou dividindo, então o comprimento de onda vai dar 1,33 metros. Observe que está mudando o comprimento de onda, porque está mudando o quê? Está mudando o número de harmônicos, o número de ondinhas que estão aparecendo ali. Tá legal? Tem uma fórmula que eu acho que o professor que dá frente 2 para vocês deve ter falado, que é justamente o quê? Aquela formulinha da frequência. Né? Quando você tem uma corda sonora, existe uma formulinha que é assim, ó, a frequência é igual a N vezes V sobre 2L. Tá? Esse aqui, inclusive, talvez apareça lá no formulário essa formulinha. Então, o que é o F? F é a frequência. Né? O que é o N? Vamos escrever aqui. Ó. F, frequência. O que é o N? Número de harmônicos. Vou falar aqui. V é a velocidade da onda. E o que é o L? Comprimento da corda. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo disso aqui para vocês. Tá? Vou dar um exemplo num exercício. Então, eu vou resolver de 2 formas para vocês sacarem como é que poderia ser feito. Tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o próximo slidezinho. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Ótimo. Então, vamos imaginar aqui que você tenha uma sequência de ondas. Vou pegar aqui um pouquinho. Ó, eu tenho uma corda
E aqui nós temos, então, uma sequência de ondas nessa corda. Tá? Então, aqui eu tenho uma corda sonora. De repente, o cara não usa esse termo. Ao invés de falar corda sonora, o cara fala que nós temos aqui uma onda estacionária. Vai dar na mesma, tá legal? E aí o cara vai te fornecer o comprimento disso aqui. Bom, qual o comprimento disso aqui? Digamos que o comprimento dessa corda total seja de... Deixa eu pensar aqui, um valor legal. 15 metros. Tá? Isso aqui mede 15 metros. E o cara vai falar lá no texto para você que a nossa onda tem uma velocidade. Qual a velocidade da onda? Digamos que a velocidade da onda seja 60 metros por segundo. E aí ele pergunta, qual é a frequência da onda? Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar de duas formas. Vamos pensar de duas formas. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou imaginar que daqui até aqui, eu tenho um harmônico, daqui até aqui 2 harmônicos, 3 harmônicos, 4 harmônicos, 5 harmônicos. E cada pedacinho desse equivale a meio comprimento de onda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes meio comprimento de onda. Então, eu poderia fazer assim. 5 vezes meio comprimento de onda é o comprimento da corda, 15 metros. Bom? Esse 2 eu passo multiplicando. Então, 5 lambda é igual a 30. Então, lambda, passo 5 dividindo, 6 metros. Esse é o comprimento de onda. E aí eu vou calcular a velocidade. Qual a velocidade? Lambda F. Na verdade, não é a velocidade, é a frequência que eu quero saber. Então, a velocidade é 60. O comprimento de onda é 6. Qual a frequência? Observe, passei o 6 dividindo. 60 por 6. Eu terei uma frequência de 10 Hz. Tá bom? Muito bom. Agora, vamos usar a outra fórmula. Qual outra fórmula que nós tínhamos? Frequência é igual a NV sobre 2Ls. Essa é outra fórmula. Observe que aqui, no primeiro exemplo, eu calculei o comprimento da onda e depois calculei a frequência usando a formulinha da velocidade. Aqui eu vou fazer direto. Ó, a frequência é igual. Número de harmônicos. Já calculamos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Qual a velocidade da onda? 60. Dividido por 2 vezes. Comprimento da corda, 15. Vamos lá. 5 vezes 60, 300. Dividido por 2 vezes 15, 30. Cortei 0 com 0. A frequência deu 10 Hz. Beleza? Então, vocês estão observando que essa forma de resolver que eu fiz agora, ela é muito mais simples, muito mais tranquila, né? Então, é muito mais interessante você tentar aplicá-la do que usar o outro esquema, tá bom? Então, guardem lá. Na prova, provavelmente será dada a fórmula, né? Essa formulinha aqui será dada. Então, fica mais fácil ainda de você resolver o exercício. Tá legal?
Agora vamos pensar, isso aqui é corda sonora, né? Agora vamos pensar em tubos sonoros. Tá? Então vamos lá. Como é que ficaria então o nosso estudo de tubos sonoros? Vou deixar anotado aqui. Quando você fala em tubos sonoros, existem dois tipos de tubos sonoros, né? Os abertos e os fechados. Qual é a diferença do tubo aberto para o tubo fechado? Então, vamos começar aqui. O tubo aberto, ele é aberto dos dois lados. Eu vou fazer primeiro, eu vou fazer o desenho do tubo e depois eu abro eles, tá? Porque aqui nós temos tudo fechadinho. Ótimo. Vou fazer aqui também do lado. Tudo fechado. Né? Pronto. Então, aqui nós temos os tubos abertos. Então, o que nós temos aqui de característica do tubo aberto? Primeiro, ele é aberto dos dois lados. Tá? Esse é um detalhe importante. É como você vai descobrir que ele é um tubo aberto. Tá? Então, ele é aberto dos dois lados. E aí, aonde é aberto, nós teremos ventre, né? Que é a barriguinha. Então, começa assim, ó. Aqui é um ventre e aqui é outro ventre. Um ventre e aqui é outro ventre. Tá? Isto aqui é a chamada forma fundamental do nosso tubo. Então, aqui é o primeiro harmônico. Ou forma fundamental. Beleza. Tá? Agora, esse que eu vou desenhar agora já é a vibração de segundo harmônico. Tá? Tá. Como é que você consegue identificar que é o segundo harmônico? Então, você vai observar, do jeito que eu falei para vocês anteriormente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vamos pintar de laranjinha, ó. O primeiro harmônico começa de um ventre e vai até o próximo ventre. Isso aqui é um harmônico. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa, ó. Sai de um ventre e vai até o outro ventre. Ó, de ventre até ventre. Um harmônico. Agora eu tenho outro harmônico aqui, ó, que sai de um ventre e vai até outro ventre. Que é mais um harmônico. Né? Ó, ventre até ventre. Um harmônico. Ventre até ventre, um harmônico. Ventre até outro ventre, dois harmônicos. Então, esse aqui é o segundo harmônico. E aí vamos fazer, então, um terceiro harmônico aqui, né? Então, um terceiro harmônico vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Vamos ver se você consegue observar aqui. Então, nós teremos aqui o primeiro harmônico, que vai sair aqui do ventre, e vai até aqui, outro ventre. Primeiro harmônico. Segundo harmônico, sai aqui do ventre e vai até o outro ventre.
segundo harmônico. E depois o terceiro harmônico. Vamos pegar aqui um vermelhinho. Terceiro harmônico. Esse ventre até esse ventre. Tá vendo? Então, aqui, esses aí são os harmônicos. Dá para fazer a determinação de outra forma? Aqui no tubo aberto, dá. Mas o tubo fechado é mais complicadinho. Você poderia ver apenas o número de nós. Ó, um nó. Opa. Um nó. Primeiro harmônico. Dois nós. Um aqui e outro aqui. Dois nós. Deixa eu pegar outra cor. É o vermelho. Ó, um nó. Aqui, um nó, dois nós. Segundo harmônico. Aqui, um nó, dois nós, três nós. Terceiro harmônico. Tá? Aqui no tubo sonoro, como é que eu posso calcular a frequência? Então, para calcular a frequência aqui do tubo sonoro aberto, a frequência será igual a N V sobre 2Ls. Tá? Ou seja, se você observar, é a mesma frequência da corda sonora. N é o número de harmônicos, V é a velocidade, L é o comprimento do tubo. Tá bom? Beleza? Vou ver aqui. Nas cordas não se aplica a quantidade de nós, né? Akemi. Então, vamos lá. Primeiro, quando você tem uma corda, você tem que... o número de harmônicos pode ser o número de ventres, o número de barriguinhas. Tá? Eu já mostro de novo para você. Tá bom? Isabela, tem como usar V igual comprimento de onda vezes frequência nesse caso? Também dá. Dá sim, viu, Isabela? Já te mostro. Esse do atrito não cai, né, Monte? Ah, tá. Aqui me fez uma perguntinha antes se o atrito era 910 ou só a energia perdida. Aquele, a energia perdida é 910, tá? Dá aquele exercício. Não a energia perdida. Ele não vai perguntar quanto vale o atrito ali naquele caso, só vai perguntar quanto que ele perdeu de energia. Bom? Bruna, se vai cair com atrito? Não, não vai cair, tá? Pelo menos eu acho que não. Tá legal? Então vamos lá, vamos retomar aqui. Daqui a pouco eu falo de novo sobre o tubo, tá? Vou ver aqui. Tem mais perguntinhas, né? Se a prova está muito difícil? Eu acho que não. Eu, particularmente, achei que não. Então, mas é aquele negócio. Assista essa aula, né? Dá uma revisada no que eu falei para vocês. Eu estou dando vários exemplos ali para você não ficar em dúvida. Vocês estão perguntando, eu estou respondendo aqui. Então, aproveite tudo isso aí. Né? Se você estudar em cima disso, você vai se dar bem. Energia mecânica em joules. Deixa eu ver. Essa é a última pergunta? Não. Opa, vamos combinar. Amanhã nós estamos em aula, você vai apostar comigo. Né? Você viu que quando eu faço aposta, eu aposto, né? É bom para o aluno, não é bom para mim, não. Viu? É bom para você também. Então, beleza. Vamos lá. Daqui a pouco eu respondo as outras perguntinhas, tá bom? Deixa eu comentar, completar isso aqui. No tubo fechado, aonde é fechado é nó, tá? Aonde é fechado é nó. Então, o que acontece? Aqui é nó, onde é ventre, aliás, onde é aberto é ventre. Então, nós temos esse desenho para o primeiro harmônico. Aí, agora, aqui, ó, nó, aí eu tenho aqui outro nozinho, e aí o ventre. No próximo harmônico, aqui é nó, pá, pá, pá. Beleza? Aqui, ó. Olha que maravilha. Tá joia?
Então, o que que nós podemos fazer aqui para você visualizar os harmônicos? Sempre observe que esses harmônicos são baseados no primeiro harmônico. E o primeiro harmônico, vocês estão observando que começa do nó e vai até o ventre. Esse é o primeiro harmônico. Então, os outros, mesma coisa, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui os próximos? Vamos começar aqui, ó, o próximo. Ventre até nó. Depois, ventre aqui até nó. Depois, aqui, ventre até nó. Então, o que que vocês estão observando? Olha que interessante. Aqui é o primeiro harmônico. O chamado fundamental. Agora, aqui, vocês estão observando quantos harmônicos? Ó, 1, 2, 3 harmônicos. Então, aqui já é terceiro harmônico. Terceiro harmônico. Tá? E agora vamos dar uma olhadinha ali no último. Olha o que que nós temos ali no último. Aqui. Primeiro harmônico. Aliás, primeiro não, um harmônico. Agora aqui. Mais um harmônico. Ó, ventre até nó. Ventre até nó. 2 harmônicos. Agora aqui. 3 harmônicos. Ventre até nó. 4 harmônicos. Ventre até nó. E 5 harmônicos. Aqui. 5 harmônicos. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui o quinto harmônico. Olha que legal. Os tubos fechados só existem harmônicos ímpares. Tá legal? Então, primeiro, depois aqui, terceiro, depois quinto harmônico. Tá bom? Então, como é que você pode calcular aqui a frequência? Então, a frequência no tubo fechado, vou pegar aqui vermelhinho, então será assim, ó, a frequência no tubo fechado será MV sobre 4L. Agora, não esqueça que esse M aqui, ó, é sempre o número, o quê? Ímpar. Porque no tubo fechado é só ímpar. Primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico. Tá bom? Vamos lá. Então, o tubo aberto, o N sempre será o número de nodos, ou sim, o número de harmônicos será o número de nós. Beleza? Passar o gabarito da prova, eu passo amanhã à noite, tudo bem? Amanhã à noite eu passo para vocês, tá? Sem falta, eu passo. Se você estudar apenas pela aula, você acha que já está bom? Olha, depende do que você quer tirar de nota. Tá bom? Até tá, né? Se você souber bem o que está escrito aqui, tudo que eu expliquei, perfeito. Mas é legal você pegar a apostila e procurar exercícios parecidos com o que eu fiz agora, tá? Que eu estou fazendo agora. Aí sim, vai ficar top. Tá legal? Pessoal, são 5 para as 4. Eu vou... Caramba, 66 pessoas a R$ 10, vai dar 660. Gente, 660 eu ganho se eu der umas 2, 3 aulas para vocês. Então, eu acho que é muito pouco, pelo que eu vou perder depois. Né? Então, vamos mudar. Tá legal? Vamos lá, então. Vou falar sobre a parte de eletricidade. Aqui é só aplicaçãozinha da fórmula, tá? Não, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá.
Digamos que o cara te deu um tubo. Vamos pegar um tubo, que te deu um tipo de tubo. Vamos pegar um tubo fechado, tá? Eu tenho esse tubo está fechado, e aí o cara te dá aqui o desenho das ondas nesse tubo. Então tá aqui, ó. Beleza? Pronto. Digamos que o comprimento disso aqui seja de 21, não, 21 centímetros, tá? Então, o comprimento disso tudo aqui, 21 centímetros. 21 centímetros. Pronto. Aí o cara fala para você que a velocidade do som, o tubo sonoro é sempre velocidade do som, tá? É 340 metros por segundo. E aí o cara pergunta qual a frequência desse som aqui nesse tubo. Então você vai lá escrever a formulinha da frequência, né? Frequência, tubo fechado. Então é NV sobre 4L. Então, como é que eu calculo a frequência? Então, vamos lá. Qual o número de harmônicos, gente? Qual o número de harmônicos? Observe que cada barriguinha completa equivale a 2 harmônicos, né? Cada barriguinha completa, 2 harmônicos. Então, aqui, ó, eu tenho 2 harmônicos, mais 2 harmônicos, mais 2 harmônicos, mais um harmônico. Então, 2, 4, 6, 7 harmônicos. Então, o nosso N vale 7. Eita, o que eu fiz aqui? Eu vou ter que escrever de novo? Nossa, apaguei tudo aqui o negócio. É barato. Deixa eu ver se eu volto aqui. Não, apaguei sem querer alguma coisa aqui que eu fiz e não sei o que eu fiz. Vou fazer de novo aqui. Então tá. Ó, eu tinha isso aqui, né? Então, assim, né? Beleza. Então era essa aqui. Aqui eu tenho 2 harmônicos, 2 harmônicos, 2 harmônicos, um harmônico. Porque cada harmônico vai de nó até ventre. Nó até ventre, depois ventre até nó até ventre, ventre até nó até ventre, ventre até nó até ventre. Porque é um tubo fechado. Então, o N vale 7. Eu vou colocar lá. Opa, vou colocar aqui. Frequência é igual NV sobre 4L. 4L. Vamos lá, como ficou aqui a nossa conta? M, 7. V, velocidade do som, 340. Sobre 4 vezes L. Observe que aqui está em metro por segundo. Então, isso aqui tem que estar em metro. 0,21. 0,21. Para fazer essa conta, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 4, 28, vão 2, 7 vezes 3, 21, 23, dividido por 0,84. Outro que deu essa frequência. Vou aumentar aqui, igualei as casas depois da vírgula, cortei a vírgula. Então, ficou essa coisa de 283 mil. Nossa Senhora, eu vou pegar minha calculadora para fazer isso aqui. Né? 23.8000 dividido por 84. Então, deu 2.833 Hz. É isso? Dá uma olhadinha, ver se está certo.
Gabriel, professor, então no tubo aberto consigo contar pelos nós. Sim. Não cai ressonância, difração, polarização? Cai. Por que 4? Por que 4? Ah, sim, já falo por quê. Tudo bem? Joga? Vamos lá. Por que 4? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, imagine a onda fundamental, tá? A onda fundamental é essa aqui. Então, ela começa aqui, nó até ventre. Quanto que vale essa medida de nó até ventre? Se você lembrar, né? Vamos pegar aqui um tubo aberto. Aqui é ventre, aqui é ventre. Aqui é ventre, aqui é ventre. Não, vamos fazer diferente. Vou pegar aqui. Eu vou desenhar aqui para você uma onda estacionária, tá bom? Então, ó, uma onda estacionária, então eu tenho a corda, digamos assim, ou uma onda qualquer, ela faz isso. Tá legal? E depois nós podemos fazer aqui ela em uma segunda fase, assim. Tá. Agora vamos pensar no seguinte. Vou pegar uma onda completa aqui. Uma onda completa começa aqui, ó. Tá, certo? Ou eu poderia pegar de outra forma, pegar aqui na crista, tá? Uma onda completa. Tá? Então, isso aqui é uma onda completa. Se isso aqui é uma onda completa que começou aqui e terminou aqui, uma onda completa. Lambda. Isso quer dizer que daqui até aqui, meio lambda. Agora pega daqui, então, daqui até aqui. É um quarto de lambda. Lambda sobre 4. Então, essa medida daqui, ó, daqui até aqui, é um quarto do comprimento de onda. Certo? E aí você vai contar o número de harmônicos. Um harmônico, dois harmônicos, três, quatro, cinco, seis, 7 harmônicos. Então, quanto que mede o comprimento do tubo? 7 vezes um quarto do comprimento de onda. Né? Então, aquele 4 da fórmula é por causa desse pedaço aqui, que é um quarto do comprimento de onda. Tá bom? Beleza? Aqui, ó, vamos lá, eu vou dar um detalhezinho, só que é mais chatinho de você fazer o cálculo. Eu posso calcular o número de harmônicos aqui pelo número de nós? Posso. Né? Quantos nós eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, qual é o número de harmônicos? Será 2 vezes o número de nós menos 1. Então, qual o número de harmônicos? 2 vezes, quantos nós mesmos? 1, 2, 3, 4, menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Dá para fazer essa conta. Tá? Para determinar o número de harmônicos. Isso para o tubo fechado. Tubo aberto é o número de nós normal, né? Tá bom? Beleza? Vamos lá.
Bom, quais são os fenômenos que vocês aprenderam? Então, você tem lá. Vou fazer vou colocar aqui. Não, eu nem vou falar sobre isso. Primeiro, por quê? Porque é mais uma leitura, né? Se você ler a teoria, você vai chegar nisso aí. Então, o que que é um fenômeno da difração? É o contornar o obstáculo, né? O que que é a polarização? É quando uma fonte tem uma frequência que é a mesma frequência de vibração de outro corpo. Então, quando você começa a vibrar um corpo, o outro vai começar a vibrar também, porque os dois têm a mesma frequência. O que que o que mais que você tem lá? Batimento. É quando você tem duas fontes sonoras com frequências quase iguais. Então, o que que nós teremos? Um som resultante que é oscilante. Então, o som fica né? Aumenta e diminui a intensidade. E depois nós temos o fenômeno da polarização, que é fazer com que a onda vibre apenas num plano. Tá? Então, por exemplo, quando você vai no cinema 3D, então você terá, né, você vai usar um óculos 3D, por quê? Porque cada olho vai receber uma informação diferente. E para selecionar essas informações, você coloca um polarizador que vibre, que esteja permitindo a passagem da onda luminosa vibrando somente na vertical e no outro somente na horizontal. Então, cada olho verá uma imagem. Na tela está sendo projetada duas imagens. Tanto que sem óculos você olha, nossa, que tela é horrível. Na hora que você coloca o óculos, cada olho vê uma coisa diferente. Tá bom? Mas isso aí, dando uma leitura do que tem na apostila, ou o professor anotou aí, fechou. Tá? Senão, depois a gente não vai dar tempo para falar sobre a parte de eletrostática, que é o que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Frente 3. Então, nós temos potencial e trabalho, força. Então, esse é o assunto do módulo 3. Perfeito. Joia, moçada. Vamos lá, deixa eu ver aqui alguma perguntinha. Deixa eu ver. Então, beleza, então. Só isso, né? Vamos lá. Pessoal, o que que nós temos aqui no estudo, então, de potencial elétrico e trabalho da força elétrica? Então, nós vamos começar primeiramente falando o seguinte: se eu tenho aqui uma carga elétrica, digamos, positiva aqui, ela cria ao seu redor, né, uma região de campo elétrico, correto? E se ela cria uma região de campo elétrico, é claro que cada posição aqui, né, permite que uma carga ali colocada adquira uma energia potencial. Por exemplo, eu tenho uma carguinha aqui, ó, no cantinho aqui da tela, uma carguinha Qzinha. A distância é tão grande entre essas duas cargas que eu posso dizer que aqui o potencial elétrico é zero, tá? Não existe nível de energia. Aí eu pego essa carguinha e trago ela para cá. Trouxe ela para cá. Então, a carguinha está aqui, tá? A uma certa distância da carga Q. Então, nós temos uma energia que é armazenada. Como é que eu calculo essa energia que foi armazenada? Todo o trabalho que eu realizei para trazer essa carguinha ficou armazenada no sistema. Então, será dada por K, Qzão, Qzinho, sobre D. Essa aqui é a energia que está armazenada, energia potencial. Tudo bem. Porém, se eu tivesse trazido uma outra carga Qzinho, digamos que seja uma Qzinho linha, essa energia potencial iria mudar porque mudou a carga Qzinho linha. Mas não porque mudou o Qzão, né? Só por causa do Qzinho linha. Isso quer dizer que naquela região de Qzinho linha, onde Qzinho linha foi colocada, nessa região, existe um certo nível de energia, que seria esse cara aqui que não mudou. Só mudou a carga, aliás, a energia por causa da mudança de carga.
Então, isso aqui nós vamos chamar de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é o quê? O nível de energia que nós temos numa certa região do campo elétrico da partícula. Então, o que eu posso dizer? O potencial elétrico V é uma grandeza, primeiro, escalar, né? Preciso colocar o sinal da carga, e é dada por kQ sobre D, medido em volt. Não é isso? Então, boa, já sei isso aí. Agora, observe, se eu pego essa carguinha que está nessa posição, que eu vou chamá-la de A, e abandono, digamos que essa carguinha vá até a posição B. Aqui. B. O que aconteceu? Quando ela sofreu esse deslocamento, a força elétrica realizou um trabalho. E esse trabalho no deslocamento de A até B poderia ser calculado pelo ganho de energia cinética. Ou o contrário, ganhou energia cinética por quê? Porque perdeu energia potencial. Então, é a perda de energia potencial. Energia potencial que ele tinha em A, menos a energia potencial que ele tem em B. Ou seja, esse trabalho de A até B seria a carga vezes o potencial de A, olha lá, né? Energia potencial é potencial vezes carga, né? Vou pegar aqui, ó, para você visualizar. Aqui, ó. Energia potencial é o potencial vezes a carguinha. Tá bom? Então, o que nós temos? Menos a carga vezes o potencial de B. Ou seja, em outras palavras, o trabalho de A até B, coloquei a carga em evidência, será VA menos VB. Olha que legal. Formulinha simplesinha. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Vai cair muito o F3? Energia potencial não coloca o sinal da carga? Isabela, energia potencial coloca, sim, o sinal da carga. O sinal da carga é importante. Se Isabela Lima, vai cair muito o F3? Olha, gente, a divisão é mais ou menos quase sempre igual, né? Deve ser 3 ou 4, normalmente 4 da frente 1, 3 da frente 2 e 3 da frente 3. Tá? Normalmente é assim que se divide aí a matéria do terceiro ano. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou colocar um exercício de exemplo. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte, ó. Imagine que aqui eu tenha uma carga Q. Digamos que essa carga aqui seja de 6 microcoulomb. E aqui eu tenho uma carga que, vamos chamar essa aqui a minha carga de Q1. Então, essa carga aqui é o Q2 negativa de menos 2 microcoulomb. E aqui eu tenho um ponto P. Essa carga Q2, ela está a uma distância, vamos lá, que distância? Essa carga Q2 está a uma distância aqui, digamos, de 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em metros, só para a gente não ter que ficar fazendo muita conta, tá? Senão eu vou ficar com potência... deixa assim, deixa assim. Super deciso, né? Super decidido. E aqui, essa distância aqui, digamos que seja 90. Beleza, 90 centímetros. Beleza. Aí eu quero saber qual o potencial em P. Então, como é que você vai calcular esse potencial elétrico em P? Então, você vai ter que fazer o seguinte, pegar o potencial elétrico criado pela carga 1, mais o potencial elétrico criado pela carga 2. Só somar, é grandeza escalar, só somar. Então, o potencial em P será igual a K, Q, sobre distância 1, carga 1, né? Mais K, Q, carga 2, distância 2.
Então, vamos lá. Potencial em P. O K, o cara vai fornecer, mas você já sabe, né? Qual o valor do K? 9 vezes 10 da potência 9. Carga 1, tá aqui, ó, 6 micro. Micro é 10 a menos 6. Sobre a distância, 90 centímetros. 90 centímetros é 9, 10 a menos 1 metro. Tá? 9, 10 a menos 1 metro. Agora mais. O K, 9, 10 a potência 9. Carga 2, menos, observe que tem que colocar o sinal, hein? 2, 10 a menos 6. Sobre distância, 30 centímetros, 3, 10 a menos 1 metro. 3, 10 a menos 1. Vamos lá. Estamos quase terminando isso aqui já. Vou cortar aqui, tá? Vou cortar aqui, deixa eu pegar um vermelhinho para a gente cortar. Ó, 9 com 9, cortei. Aqui eu vou cortar 3 com 9, aqui vai dar 3. Então, continuando a nossa conta. Então, nós teremos aqui agora 6 vezes 10 à potência, 9, menos 6 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Mais com menos, menos 3 vezes 2, 6, 10 à potência, 9 menos 6, 3, 3 mais 1, 4. Ih, que sorte. Ou azar, sei lá. 6, 10 à potência 4 menos 6, 10 à potência 4 vai dar 0. Coincidência, né? Então, o potencial aqui no ponto P é 0. Legal, né? Joia, moçada. V significa velocidade da carga dessa forma? Não, V é potencial elétrico. V, potencial elétrico. Tá bom? Potencial, V, potencial. Tá legal, moçada? E vamos colocar mais um exemplo, então, para nós terminarmos. Né? Eu estava pensando que até umas 4h30 vai dar até umas 4h30 mesmo. Tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Vai ter todas as formas da prova, vai. De onde veio o 9, 10 à potência 9? O 9 vezes 10 à potência 9 é uma constante, chamada constante eletrostática, tá, Gabriel? Então, o que você vai fazer? Fique tranquilo, o cara vai dar lá na fórmula, lá no exercício. Considere K igual a 9 vezes 10 à potência 9, tá? Fica sossegado. O cara vai te dar na prova. Tá bom? O cara vai te dar as fórmulas também. As fórmulas estão tudo lá no comecinho da prova, tá? E aí, para terminar, gente, vamos lá, terminar. Deu para ouvir daqui, ó, sinalzinho do começo da primeira aula do cursinho da tarde. A próxima aula é minha. Vamos lá. Então, para terminarmos, vamos imaginar o seguinte, deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Digamos que exista um campo elétrico uniforme, não é a matéria da prova, fica tranquilo, tá? Mas serve para nós contextualizarmos a prova. Digamos que exista aqui um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É quando você tem um campo elétrico constante. Né? Como é que você observa que ele é constante? Você vai olhar aqui, as linhas de campo elétrico são todas o quê? Paralelas. Tá? Então, aqui eu tenho campo elétrico que é uniforme. Aqui eu tenho superfícies, que nós vamos chamá-las de superfícies equipotenciais. O que quer dizer isso? São superfícies onde nós temos o mesmo potencial elétrico. Tá? Então, aqui eu vou colocar 3 superfícies equipotenciais. Digamos que aqui eu tenha 80 volts. Aqui eu tenha 50 volts. Aqui eu tenha 30 volts. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carguinha dessa posição A e vou levá-la até aqui na posição B. Digamos que essa carguinha
seja de 2 microcoulomb. Tá, vamos colocar diferente. Vamos colocar 2 nanocoulomb. Tá? Só para a gente ter que usar outra medida. 2 nanocoulomb. Aí o cara quer saber qual o trabalho para deslocar a partícula de A até B. Então, para calcular isso, eu tenho que fazer o quê? Carga vezes potencial de A menos potencial de B. Estou levando a carguinha de A para B. Então, o trabalho de A até B será igual a carguinha 2 nano é 10 a menos 9, vezes potencial de A, 80, menos potencial de B, 50. Então, o trabalho de A até B vai dar 2, 10 dá menos 9, vezes, aqui deu quanto? 80 menos 50, 30. Então, o trabalho de A até B é igual a 2 vezes 3, 6. 10 da potência, menos 8. Trabalho Joule. Tá bom? Agora vamos fazer outra conta aqui, tá? Agora imagina que eu tenho uma carga aqui. Essa carguinha está aqui, ó. A carguinha está aqui. Eu vou levá-la daqui até aqui. Eu vou levá-la de C até o ponto D. Qual o trabalho de C até D? Então, vai ficar assim, ó. O trabalho de C até D é a carga vezes o potencial C menos o potencial D. Então, o trabalho de C até D será carga 2 nano vezes potencial C, aqui, potencial C, 30, menos o potencial D, que é aqui, ó, potencial D, 80. Então, o trabalho de C até D é igual a 2, 10 dá menos 9, vezes menos 50. Então, o trabalho de C até D, ó, 2 vezes 50 vai dar 100, né? 10 da potência menos 9. Então, o trabalho de C até D será menos 1, 10 da potência, menos 7. Beleza? O cara poderia até perguntar aqui para você, o trabalho foi forçado ou foi espontâneo? Trabalho negativo, forçado. Aqui, ó, o trabalho foi positivo, espontâneo. Beleza? Gabriel, de novo, se a aula estará disponível no Canvas, eu não vou prometer. Tá legal? Por quê? Porque eu não sei quanto tempo demora para eu conseguir transmitir isso aqui. Tá legal? Henrico está levantando a mãozinha, é isso? Qual a unidade de potencial elétrico? Volt. Tá joia? Volt. Tranquilo? Joia. Galera, é isso aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Não tenho mais o que falar para vocês. Revisei tudo que era importante. Uma boa prova para vocês, tá? E até. Valeu. Tchau.